E nós, missionários redentoristas, realizamos missões no mundo inteiro. Eu quero mostrar para você agora o trabalho realizado pela Congregação do Santíssimo Redentor lá na África. A nossa repórter Daiane Rodrigues conversou com o padre Joaquim Parron, responsável por esse momento com os nossos irmãos africanos, e nós vamos ver agora. Os missionários redentoristas atuam em 15 países africanos e recentemente aconteceu o capítulo da congregação lá na África. O padre Joaquim Parron vai contar pra gente como foi. Padre, obrigada por falar com a gente. Conta pra gente aí como que foi o capítulo lá na África. Que bom falar com vocês aí da TV Pai Eterno. É uma alegria muito grande. Eu acabei de voltar agora, inclusive, lá da África, né? Mais precisamente na Quênia. Eu fui nomeado pelo governo geral dos Redentoristas de Roma para fazer a coordenação desse trabalho, a moderação de todos os trabalhos. E vieram redentoristas dos 15 países que nós estamos, né? Está lá em Zimbábue, na região de Nigéria, Níger, Congo e vários países. E foi um momento muito bom para avaliar o trabalho dos redentoristas na África, que está crescendo, são quase 500 redentoristas africanos que nós já temos, graças a Deus. A congregação, a Igreja Católica, cresce muito na África, muitos batizados, muitas conversões. E agora decidimos abrir a missão em mais 2 países da África, é Nâmbia e também Togo. São 2 países que vamos abrir agora no segundo semestre com a decisão nesse capítulo de alargar a nossa missão na África. E o que é impressionante também é como que a Igreja Católica, a conversão para Jesus Cristo está sendo um apelo muito forte. E os redentoristas, que são grandes pregadores da copiosa redenção, estão sendo muito fiéis em levar essa missão ali na África, nos países, 15 países da África. E é essa a razão que a congregação cresce na África, cresce nessas províncias, vice-províncias nós temos lá, e também criou muita unidade nessa missão, ou seja, uma missão redentorista nesse continente africano. O senhor falou aí que recebeu uma missão. Como que foi receber essa missão aí de coordenar? Sempre dá um friozinho na barriga, porque você coordenar um trabalho com gente importante, gente que está nessa missão, na frente da missão, e ainda mais nós, que, por exemplo, eu, no meu caso, que não conhecia bem a missão. Então, fui um pouco antes, estudei bastante sobre toda a realidade da África, porque nós tínhamos que passar as decisões principais do capítulo geral da congregação, que foi em Roma, para o continente continente africano. Eu fiz essa passagem para o continente latino-americano, que foi no Paraguai. Um outro meu confrade, Kevin O'Neill, fez para a América do Norte e também para a Ásia. Um outro confrade italiano fez para a Europa, e eu fiquei responsável por esses 2 continentes, que é a América Latina e a África, né? E os 2 foram com êxito, no sentido que os confrades muito abertos à ação do Espírito Santo, que a congregação tem que crescer, tem que somar nessa perspectiva que nós somos missionários da esperança, seguindo os passos do Jesus, que é o Redentor, e, e ser esperança para essas pessoas, né? E o que é que foi debatido e decidido lá na África? Então, nós decidimos, então, abrir novas missões, como eu falei, que é Togo e Zâmbia, teve essas decisões. Também de fortalecer o trabalho nosso com os leigos, foi outra dimensão importante, os leigos redentoristas. Inclusive, vieram também leigos nessa reunião. Tinha uma advogada muito importante da Nigéria que estava lá, um outro advogado e um médico que veio da região de Zimbábue, que participou conosco, eles participaram conosco dos encontros. Então, decidimos, então, enfatizar também isso. E o trabalho social também da congregação, no sentido, além de levar o evangelho, levar também o pão material, a esperança para as pessoas. E a congregação muito atuante nesses lugares com projetos sociais, né? Madagascar, por exemplo, que faz parte dessa conferência da África. É uma situação muito, muito pobre, muito sofrimento. Então, como os confrades nossos, são 40 confrades, por exemplo, em Madagascar, possam fazer a diferença naquela sociedade. Um desafio grande que nós temos hoje na África é o avanço do Islã. O Islã tem um avanço considerável, como a Igreja Católica está crescendo, o Islã também cresce. Mas dentro do Islã tem aqueles movimentos mais radicais, que chegam a ameaçar os cristãos, até com a vida física. Então, essa foi um trabalho também que refletimos muitos,
e essa advogada trazia a experiência que quando os padres vão nesse lugar, temos mais de alguns dos padres católicos na Nigéria, por exemplo, que foram sequestrados, esses grupos radicais não se importa tanto com o trabalho dos leigos. Então na Nigéria, a experiência de fortalecer os leigos, que eles possam levar nesses lugares mais abandonados ou mais ameaçados a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Outra experiência bonita também, que encontrei nesse capítulo, dois redentoristas, que são padre Ibrahim e Nicolás, que eram de famílias muçulmanas e se tornaram católicas. E para o muçulmano tornar-se católico é como uma grande. A família teve que mudar da região onde eles moravam, né? E essas duas famílias produziram depois duas vocações redentoristas, dois padres redentoristas que hoje estão atuando na África. E um desafio grande, né, padre, que é a questão da intolerância religiosa, porque se tem essa mistura, tem que ter também aquela delicadeza, né? Nós temos, inclusive, o padre Ibrahim, um deles que trabalha, ele se especializou no diálogo interreligioso. Então, o trabalho dele é justamente criar essa ligação, esse diálogo. Ele foi nomeado pelos bispos africanos, que ele é um redentorista, para criar esse diálogo. E ele está provocando esse diálogo para ter essa tolerância, esse respeito, que nem sempre é fácil. Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, às vezes encontramos situações de intolerância religiosa, pessoas, às vezes, radicais que não aceitam um outro pensamento diferente. E o nosso trabalho que nós levamos como redentorista é a copiosa redenção no Cristo Redentor, ou seja, leva a salvação dele. Para levar a salvação, tem que respeitar a pessoa do outro, mesmo que pense diferente, pense contrário que eu penso. E os trabalhos dão certo nossos quando a gente consegue, de fato, esse diálogo de respeito, de interação, que leva depois, claro, à comunhão. Em resumo, padre, esse capítulo foi a igreja em saída que o Papa Francisco pede. Exatamente. Foi inclusive citado muito o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, essa igreja missionária, essa igreja que sai das portas e vai para fora, né? E eu acompanhei algumas ações dos redentoristas, onde eles vão pregar, por exemplo, debaixo de um pé de árvore, não tem uma igreja, então leva lá o som e faz a pregação ali. Ou seja, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, especialmente as afastadas e aquelas que não conhecem ainda o próprio Jesus Cristo. Muito obrigada, padre. Grande abraço para você e todos que acompanham aí a TV Divino Pai Eterno.